A paz do Senhor, amada igreja. Aqui quem vos fala é Diaconisa Ruth. Congrego na igreja da terceira etapa, Jardim Céu Azul, pastoreada pela nossa amada pastora Socorro. Quero agradecer ao pastor, a pastora presidente Eloide Ramos e ao pastor Gedeon Dias. Agradecer por esta oportunidade de estar participando do projeto da leitura bíblica diária. Vamos dar continuidade ao primeiro livro de Samuel, capítulo 23, parte final. Já falamos um pouco sobre esse capítulo em 3 áudios e vamos finalizar hoje nesse 4º áudio. Aqui vamos ler do versículo 25 até o versículo 29, que diz assim: E Saul e os seus homens se foram em busca dele. E o que anunciara a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engede. Então, finalizamos este capítulo, com essa passagem que termina, de relatar a fuga de Davi. E ele ali no deserto, ali de Zif, naqueles lugares ali de Maom. E Saul agora ele tem a certeza de onde Davi está, Os zifeus voltaram, falaram para Saul, e Saul agora levantou com seu exército aí atrás de Davi. E ele vai por um lado, Davi vem para o outro, e fica naquela coisa, irmãos? Saul de um lado do monte, Davi do outro lado do monte, e aquela perseguição, e Davi tentando escapar, tentando fugir, e Saul atrás com seus homens para pegar Davi e os seus homens, e os homens de Davi, O foco também era pegar também os homens de Davi. Todo aquele que era aliado de Davi iam sofrer consequências, iam ser mortos junto com Davi, para não sobrar nenhum aliado. E a gente chega a ver aqui nesse momento que parece que chegou o fim. Davi está encurralado. Davi foi cercado. Davi e os seus homens estão cercados. Saul, ele conseguiu ali cercar Davi. E nesse momento nesse momento, irmãos, é um momento crucial, um momento assim de desespero. Um momento de olhar e falar: o Senhor não está mais comigo. O Senhor me abandonou, agora estou entre a cruz e a espada. O ditado que diz. Davi, ele estava assim. Saul e seu exército conseguiu cercar Davi. E parece que chegou o fim de Davi. Chegou, não tem mais escapatória, não tem mais o que fazer. Agora é se render, é se entregar. Imagina essa cena, irmão. Imagine Davi correndo para um lado, Saul vindo para o outro, e Davi vê que Saul está vindo, e ele corre para o outro lado, e tenta se esconder em um lugar, e Saul está atrás dele, e seu exército
Que desespero, né, irmão? Que angústia. Mas Davi, ele está ali com seus homens. E nesse momento, irmãos, que é o momento final, o momento em que a gente olha e não vê saída, é aquele momento que você olha e não vê saída. Chegou o fim de Davi e os seus homens. Tudo está acabado. Talvez Davi pensou isso, mas naquele momento chega um mensageiro de Saul. Chega o enviado de Deus para trazer livramento para Davi e os seus homens. Chega aquele mensageiro trazendo uma notícia. Trazendo a notícia para o rei Saul dizendo: olha, os filisteus estão invadindo o território, estão invadindo a terra. Com empenho, eles estão aí com força. E agora? Davi, Saul, ele tinha em sua frente Davi e atrás ele tinha um filisteu. Ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele continuava, ou ele perderia as suas terras. Ele perderia de imediato o seu poder, o seu reino. Se os filisteus chegassem e tomassem toda a cidade, ele ia perder, naquele momento, tudo que ele estava ali lutando para permanecer, porque a perseguição dele contra Davi era para permanecer no reino, permanecer naquela cadeira, permanecer mandando. E quando ele olha com essa notícia, ele tem que voltar para trás. Ele tem que esquecer Davi, esquecer a sua motivação ali por um instante para poder lutar pela terra. Porque se os filisteus entram, do que adianta ele ser rei, se ele não vai ser rei de nada? Ele teve um motivo maior, né? Vamos dizer assim agora. Agora o motivo maior não era Davi, era a terra. Ele precisava lutar pela terra. E ele voltou. E o Senhor usou disso para dar livramento para Davi. A gente vê aqui que essa obsessão em perseguir Davi era doentia, ao ponto de deixar, como eu já disse antes, ele deixou a terra desprotegida, deixou o povo, as terras de Israel desprotegidas. Ele acumulou todo o seu exército, toda a sua força, em um só propósito, em perseguir Davi. E com certeza não era só o povo de Israel, não era só as terras ali que sabia disso, os filisteus também sabiam. A gente vê que pela segunda vez nessa perseguição, os filisteus se aproveitando de um momento, se aproveitando, o rei não está se importando com as terras, o rei não está se importando com nada, agora o interesse dele é Davi, então vamos invadir. Está tudo desprotegido, e aquilo que está desprotegido, irmãos, dá lugar para o inimigo entrar. Então, se as terras de Israel estavam sem proteção, o exército agora estava todo focado em procurar um dos seus, né? Davi era um dos seus, um do povo. Então, as fronteiras, as portas, as cidades ficaram desprotegidas, ficou facinho para os filisteus entrar. E o Senhor usou disso para dar livramento. A gente vê a mão de Deus aqui. Enquanto Saul está perseguindo, o Senhor manda os filisteus entrar naquela terra. E nesse momento, Saul está quase pertinho, ali nos últimos minutos, para pôr a mão. E Davi, ele tem que parar, abandonar o plano primário para poder ir e salvar a terra, para poder botar os filisteus para fora, porque se os filisteus conquistam a terra de Israel, conquista a cidade, do que adianta o reinado, do que adianta Saul no poder, sendo que ele não vai ser rei de terra nenhuma, que os filisteus entraram e tomaram. E o Senhor usa dessa ambição, sabendo dessa ambição, o Senhor manda que a gente vê a mão do Senhor. A mão do Senhor
estava sobre Davi, dando livramento. No último minuto, onde se olha e vê assim, não tem jeito. O Senhor levanta os inimigos para entrar na terra, para que Davi tenha livramento e veja a mão de Deus ao seu favor. E Saul, ele volta por razão dos filisteus. Ele volta para livrar aquela terra. E Davi, ele tem livramento. E o 28 diz assim: pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi seu encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou de Sela-Malecote, que pode ter o nome, irmão, de pedra do escape ou da divisão. Naquele momento ali, o Senhor usou isso para trazer escape na vida de Davi. Davi teve um escape da parte de Deus. Quando os filisteus, inimigos do povo de Deus. Interessante isso, né? O Senhor manda até o inimigo na hora certa para trazer livramento. O inimigo foi enviado. Os filisteus, o grande inimigo do povo de Israel. E eles foram enviados a invadir aquele lugar ali. E o Senhor deu escape para Davi. Deu livramento para ele, para os seus homens. No último momento, talvez Davi olhou para aquilo e pensou, pronto, é o fim. Não tem mais para onde correr. Imagine Davi ali no centro e seus homens ao redor, Saul do outro lado. Agora o que resta é só morrer. Não tem solução mais. Perseguição chegou ao extremo, ao ponto de agora ser entregue. Minha cabeça vai ser entregue. E o Senhor usou o inimigo entrou nos territórios, na terra, e através daquilo, Saul teve que voltar para trás e guerrear, para salvar a terra, para livrar dos filisteus, para ele poder ter o que liderar também. E o Senhor usou esse momento, os seus inimigos, para trazer vitória para Davi. Para Davi ser confirmado ainda mais que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Davi, o Senhor não estava com Saul, o Senhor estava com Davi. E Deus estava guardando Davi. Davi estava sendo guardado. A mão de Deus estava sobre Davi. Aonde Davi estava, o Senhor estava. Ele orava, falava com Deus. Saul perseguia e não encontrava. Saul só foi até onde Deus queria. E no momento que ele chegou para pegar, o Senhor ainda assim desfez todo aquele plano. O Senhor levantou algo que Saul não pode ficar ali. Saul teve que voltar para trás. Teve que abandonar o plano de pegar Davi. Teve que retroceder. Deixar isso para depois. Porque o Senhor estava com Davi. O Senhor estava livrando Davi. O Senhor estava moldando. Estava forjando seu caráter. Formando ele como um rei. Nesse momento, irmão, de angústia, de deserto, de caverna, de vales, de bosque. Nada mais é o Senhor trabalhando na vida de Davi, tornando ele um homem paciente, um homem de oração, um homem que vai até Deus, um homem que lidera, um homem que tem compaixão. A gente viu que ele teve compaixão de Keila. A gente viu também que Keila denunciou Davi, ia denunciar. O Senhor revelou. E ele não fica com raiva, ele não sai brigando com aqueles cidadãos, os habitantes, ele não sai excomungando, ele não sai chamando eles de ingrato. Olha como vocês são ingratos, eu ajudei vocês e vocês são ingratos. Talvez fosse nós, irmão. Nós teríamos essa atitude, eu te ajudei e você está com ingratidão, me traindo. Davi não foi assim, ele saiu, o Senhor falou e ele saiu. Ele só queria saber do Senhor. Vão me entregar? Vão, então tô indo embora. Ensinando ele a ser humilde, se importar com os outros. E esse versículo
esse capítulo 23 tem muito a nos ensinar. Vou encerrar esse capítulo e dizer para os irmãos que continuem meditando na palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem voltar a ler novamente, tenho certeza que o Senhor tem sempre algo a mais para falar. O Senhor sempre tem a nos ensinar. Basta a gente estar com o coração aberto, os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem. A história assim de Davi são testemunhos, vivências para nos ensinar algo. E que cada um de nós vamos aprender com a vida de Davi, com a vida de Saul, com a vida dos homens de Deus. E eu quero desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai estar ouvindo, e que o Senhor possa te enriquecer cada dia mais da palavra, e que você venha ser abençoado por Deus, amém? Desde já, eu agradeço. Amanhã voltamos com o capítulo 24. Desde já agradeço ao Senhor e fiquem todos na paz do Senhor, amém?